Fala pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos ao canal Católico em Reabilitação. Eu sou o Michel e aqui no canal eu busco compartilhar com vocês a riqueza da nossa fé católica. O tema do vídeo de hoje surgiu depois que eu assisti um vídeo do nosso grande padre Paulo Ricardo. Esse vídeo já é um pouco antigo, já tem um pouco mais de 6 anos, mas é extremamente atual. A intenção não é plagiar o vídeo do padre, longe disso, mas é justamente uma forma de tentar honrá-lo, mostrando a importância que suas aulas têm para nós e humildemente tentando mostrar o que eu aprendi. Nesse vídeo ele está falando sobre o Concílio Vaticano II, mas eu vou mudar um pouquinho o enfoque aqui para nós. A intenção da nossa conversa é falar da realidade em que vivemos nos dias atuais, sobre o afastamento da nossa sociedade, da igreja e da moral cristã. E também como nós católicos ficamos no meio disso tudo. Mas antes, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo, curte, compartilha e vamos ao vídeo. No vídeo, o padre Paulo Ricardo começa falando que o Concílio Vaticano II teve um objetivo pastoral, ou seja, com um olhar voltado para a forma com que a igreja pregava a sua doutrina. O intuito era buscar uma linguagem mais adequada para os tempos atuais, como uma forma de facilitar o diálogo entre a igreja e o homem moderno. Mas, aparentemente, não deu muito certo. De uma forma muito coerente, sem nenhum tipo de discurso revolucionário ou de alguma forma confrontando a igreja, o padre Paulo nos explica que os resultados esperados simplesmente não vieram. E aí ele nos apresenta duas possíveis alternativas do porquê esses resultados não alcançaram seus objetivos. Mas como eu falei, nós não vamos entrar nesse assunto hoje. Mas vamos ver um trechinho do vídeo onde o padre Paulo meio que conclui essa parte, só para a gente ter noção de todo o contexto. A coisa é a seguinte, seja numa alternativa, seja noutra, o fato é que o remédio proposto pelo Vaticano II, que é um remédio pastoral, vamos recordar qual era a história? A história era, a mensagem do Evangelho não está chegando ao homem moderno, vamos modificar o jeito de apresentar para que o homem moderno compreenda. Não é? Ora, seja como for, pelos parâmetros estatísticos, né, da igreja nesses últimos 50 anos, o que nós podemos aferir, né, induzir, é o seguinte, o remédio não funcionou. Seja porque o paciente se modificou, pós-toc, seja porque ele já não era bom para começar a conversa, propteroc. Legal. Agora ele vai começar a falar sobre o assunto que nos importa hoje. Vamos ver. E isto a gente vê também de uma forma muito concreta, que é o seguinte, onde as coisas estão dando certo, é porque, numa medida maior ou menor, né, as pessoas voltaram a adotar alguns métodos tradicionais da igreja. Que métodos são esses? Já vou falar. Mas quais são os indicadores de que a coisa, onde tem vitalidade na igreja? Olha lá, pode olhar onde tem seminários com numerosas vocações. Olha lá onde tem famílias com filhos numerosos, vivendo, não é, a vida familiar católica como deveria ser. Olha onde as pessoas estão se confessando com frequência, mudando de vida, amando mais, buscando a santidade. Onde você vê esses sinais de vitalidade na igreja, é porque, numa medida maior ou menor, alguém adotou os métodos tradicionais. Olha, eu confesso que isso bate bem certinho com aquilo que eu venho observando por aí. E vocês? O que vocês me dizem? Vocês também estão tendo a mesma impressão? Bom, eu acho que ficou bem claro aonde o padre Paulo Ricardo quer chegar. A boa e velha doutrina de sempre, sendo aplicada pelos métodos tradicionais, é suficiente para catequizar os fiéis. E ele segue. Quais são os métodos tradicionais? Os métodos tradicionais é o seguinte, primeiro, clareza de ideias. Não é? Ou seja, o Concílio Vaticano II, doutrinalmente falando, não é? Ele, assim
o próprio concílio alega, os próprios papas do concílio alegam, ele está ensinando a doutrina de sempre. Mas estaria ensinando a doutrina de sempre, supostamente, de um jeito que o homem moderno entende, que tem um maior diálogo com o homem moderno. Mas o que a gente vê é que quando você adota Santo Tomás de Aquino, numa medida maior ou menor, ou seja, a clareza escolástica, no mundo onde todos os gatos são pardos, as pessoas enxergam a verdade. E as pessoas mudam de vida. E isso não é uma hipótese, não. Eu vejo isso, né, no suporte do meu site todos os dias. Todos os dias a gente recebe notícia de gente que se converteu. Protestantes que deixaram de ser protestantes, espíritas que deixaram de ser espíritas, ateus que deixaram de ser ateus e agora são católicos fervorosos, estão buscando uma esposa para ter numerosos filhos e se casar e ser. E são jovens. Aqui chegamos numa parte interessante, que é esse movimento de retorno à fé católica, que parece cada vez mais evidente. Mas não só dos nossos irmãos protestantes, que inclusive já tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre isso, que como sempre eu vou deixar no final aqui desse vídeo para quem quiser assistir, mas assim como o padre mesmo falou, espíritas que se tornaram católicos, ateus que se converteram, mas também e talvez principalmente os próprios católicos estão novamente se aproximando da igreja, os tais católicos de BGE. Eu costumava dizer no passado que o maior problema da Igreja Católica são os católicos. E honestamente eu não sei dizer até onde eu estava certo ou errado. Vocês sabiam que existe uma estimativa que apenas 8% dos católicos participam regularmente da missa aqui no Brasil? Pois é, complicado, né? E desses 8%, quantos conhecem verdadeiramente a fé católica? Sabe o porquê de cada coisa? Porque veneramos os santos, porque cremos no purgatório, o que significa e o que faz na vida do fiel cada um dos sacramentos. E foi exatamente isso que me fez começar a estudar, porque eu percebi que eu era um desses. Sabia muito pouco da nossa fé, mas achava que sabia bastante. E só agora eu percebo o quanto eu não sabia e o quanto eu tenho ainda a aprender sobre a nossa fé, sobre a nossa igreja. Afinal, são 2000 anos de história. Mas enfim, isso é outra conversa e eu não sou o assunto do vídeo. Mas vejam só, as conversões mais evidentes, de pessoas famosas inclusive, são justamente aquelas que voltaram às raízes da igreja. Começaram lá atrás, na patrística, e perceberam como as coisas vão se encaixando e se completando no decorrer da história. E realmente isso vem ao encontro daquilo que o padre Paulo falou. Essas pessoas procuram o cerne, a essência da fé, não modernismos. E felizmente, hoje a gente vem observando cada vez mais movimentos dentro da igreja que vêm ao encontro disso. Tanto os padres que vêm conquistando multidões apresentando a fé católica de uma forma simples e direta, sem grandes preocupações de como apresentar a doutrina da igreja de uma forma que não venha machucar os corações mais sensíveis. O Frei Gilson, por exemplo, o padre Christian Shankar, o próprio padre Paulo Ricardo, bispos como Dom Odair, Dom José Falcão e tantos outros padres, bispos, diáconos que, com a graça de Deus, estão por aí pregando o evangelho e arrebanhando muitas ovelhas perdidas. Tem até um movimento dentro da Igreja Católica que eu confesso que eu conheci agora, há pouco tempo, que é o movimento tradismático. O nome é meio diferente, mas é bem fácil de entender. Esse movimento tenta unir a tradição ortodoxa com o movimento carismático da igreja. Mas isso também já é assunto para outro dia. Mas aí alguém pode dizer assim, tá, Michel, eu não sei em que mundo tu vive, porque me parece que as coisas não estão bem assim. O que a gente vê por aí é um mundo cada vez mais distante de Cristo e dos valores que ele nos deixou. Verdade, eu concordo. Isso que eu falei até agora é só uma parte do contexto, uma fatia do todo. Realmente, as notícias que chegam muitas vezes é de arrepiar os cabelos, até de quem não tem. As pessoas de hoje parecem não se preocuparem com a salvação das suas almas. O importante é ser feliz hoje, aqui e agora, custe o que custar. E para isso vale tudo, desde abandonar totalmente a fé até adequar a fé de acordo com aquilo que as faz se sentir bem, que também não deixa de ser um abandono da fé.
Essa história que Deus é bonzinho, que Ele me aceita como eu sou, que Ele olha o meu coração, isso pode ser um caminho bem bonito, todo enfeitadinho, direto para o inferno. Essas igrejas que vêm surgindo por aí com essa doutrina água com açúcar, onde tudo pode, desde que eu seja uma pessoa boa de coração, o que importa é eu ser feliz, desde que eu não prejudique ninguém. Essas igrejas por aí, de parede preta, muitos TLs por aí, sem contar, claro, essas teologias que a gente já conhece há bastante tempo, que se afastam do propósito real da fé, como a teologia da prosperidade, por exemplo. Venha para a minha igreja e mude de vida. Deus proverá a sua liberdade financeira. Entre tantas outras que existem por aí. Cuidado, isso pode ser um caminho sem volta. E tudo isso, como vocês sabem, nada mais é que uma forma de apostasia, porque afasta o fiel da verdade. Como diria o saudoso Dom Henrique Soares, Jesus não prometeu que a vida seria um mar de rosas. Pelo contrário, Jesus disse que aquele que quer me seguir renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. E não precisa ter formação em teologia para perceber, para entender o que Cristo quis dizer com isso. E aí, em meio a tanta confusão, tanta coisa que a gente vê acontecendo dentro e fora da igreja, fica fácil entender porque tem tanta gente assustada pensando que o mundo está realmente acabando, que só pode ser o fim dos tempos. E o padre Paulo Ricardo também fala sobre isso. Olha só. Muita gente vem desesperada perguntar, Padre Paulo, nós estamos no fim dos tempos? É o fim da igreja? Resposta: sim e não. Estamos no fim dos tempos porque, desde 2000 anos atrás, quando foi escrita a carta aos Hebreus, né, o apóstolo nos advertia. Nesses tempos que são os últimos. Então já faz 2000 anos que a igreja sabe que é no fim dos tempos. Mas eu pergunto, padre, está tão ruim, que só pode ser o fim. Resposta: não está tão ruim assim, não se preocupe, vai piorar. Não sei se no nosso tempo de vida, mas vai piorar. Eu não sei se eu vou estar vivo para ver isto, mas vai piorar. E como é que eu sei que vai piorar? Por quê? Porque haverá a última apostasia. A apostasia geral. Nós já estamos vendo apostasias dentro da igreja, mas vai ficar muito pior. Pegue o Apocalipse e você vai ver a descrição das tragédias que estão lá, né? As taças da ira de Deus, etc e tal, e ver que nós ainda não estamos vivendo, a coisa não está tão ruim como está escrito lá. Então, tá aí? Tá ruim? Pois vai piorar. Mas isso não deve ser motivo de desespero para nós. Na verdade, isso deve ser um incentivo para nós. Vamos lutar, vamos defender a nossa fé. Vamos transmitir os nossos valores para os nossos filhos, para as pessoas ao nosso redor. É nosso dever como cristão. Vamos combater o bom combate. Vamos atrasar o fim enquanto possível. Porque o próprio Jesus nos questiona: quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre a terra? Vamos garantir que sim. E quem sabe assim, nós também herdaremos o reino dos céus. O Padre Paulo vai falar um pouco sobre isso. Vamos ver. Mas, se nós perseverarmos e pode ser que nós estejamos vivendo o pior tempo da história da igreja. Mas isto é uma eleição, uma escolha divina maravilhosa. Por quê? Porque nós somos escolhidos por Deus para viver o melhor tempo da igreja. E qual é o melhor tempo da igreja? Se nós perseverarmos na evangelização, na conversão corpo a corpo, um por um, como fez São Paulo, como fez São Pedro, como fizeram os apóstolos, como fizeram os grandes missionários a vida inteira. O que a igreja fez? A igreja, no início, ela não era protagonista da cultura. E ela não chegou e disse assim, a Europa não é cristã, então não adianta, nós temos que nos adaptar ao paganismo do Império Romano. A igreja não fez isso. A igreja foi convertendo um por um, e é o que nós vamos fazer de novo. E convertendo um por um. Vai chegar um momento, e essas conversões são feitas pela graça de Deus, mas vai chegar um momento em que Babilônia vai cair. Olha que beleza, que palavras reconfortantes. Porque sim,
nós sabemos que no final o bem vencerá. Está lá na Bíblia, é só ler lá. Mas muitas vezes as coisas nos são apresentadas de uma tal maneira que parece que não há mais o que fazer. A situação que vivemos é irreversível. É daqui para pior. Só nos resta sentar e esperar pelo fim. Mas olha só o que diz o padre Paulo Ricardo sobre isso. Minha opinião não é irreversível. E por que não é irreversível? Porque nós temos uma promessa. As portas do inferno não prevalecerão. No fim, o meu imaculado coração triunfará. Não é irreversível. Tá? Então, assim, me desculpem, mas não... a coisa não é nós nos mundanizarmos. Jesus disse, ide e evangelizai. E quando você com clareza evangeliza e quer converter as pessoas, vejam, funciona. Mas não funciona somente, né, por questão de método. O método, sim, ele é importante, mas funciona por outra coisa. Pela força da verdade de nosso Senhor Jesus Cristo, que é quem converte as pessoas. A nossa pregação não converte ninguém, mas quem converte é Jesus. Mas acontece que nós precisamos ser instrumentos disso. Aqui nesse trecho, o padre estava se referindo à situação que a Europa vem enfrentando atualmente. Aqui ele está lendo uma entrevista do cardeal Miller e fazendo seus comentários, e que fique claro, concordando com o cardeal. Só lembrando que esse vídeo já tem mais de 6 anos, bem antes do tal sínodo da sinodalidade, e todo o barulho que veio com ele. Para quem acompanha um pouco mais de perto as notícias da nossa igreja, sabe bem do que eu estou falando. Mas, de qualquer forma, eu acho que essas palavras vêm também ao encontro disso que nós estamos conversando agora. Mas, para finalizar, eu quero colocar um último trecho aqui. Olha só. Mas uma coisa, e aqui está o ponto, que eu gostaria de nos trazer a concluir, a enxergar, porque não precisa acreditar em mim, a gente enxerga na realidade. É o seguinte, né? Existem coisas, métodos pastorais que estão comprovados pelos séculos e que foram retomados por muitas pessoas e estão dando certo. Que métodos são esses? É um método de clareza na catequese doutrinal. É um método de confissão frequente, com a recepção da graça do sacramento e formação das consciências. É o método da comunhão frequente. É o método de uma missa celebrada que demonstre claramente o mistério, a sacralidade e o sacrifício de Cristo na cruz. É o método do desafio dos leigos à santidade e não passando as mãozinhas na cabeça deles e dizendo, não, meu bem, você pode ser egoístazinho, Deus é amor, você pode ser um egoísta safado o resto da vida porque Deus é amor. Não é o contrário, Deus é amor e você tem que sair desse egoísmo. Esse é o método, desafiar os leigos e não abaixar o evangelho ao nível da mediocridade ou, pior ainda, do egoísmo abissal do mundo louco no qual nós vivemos. Aqui, o padre Paulo Ricardo inicia falando diretamente com seus pares, dizendo, tá vendo esse caminho aqui? Vai por ele, que não tem errado. Nesse contexto, eu vou caminhando para o final do nosso vídeo com uma pequena reflexão. Ouvindo essas palavras, para nós leigos da igreja, qual desafio nos é proposto? Que sigamos os nossos pastores rumo à santidade. Pastores aqui vocês entendem, né? Pastores no sentido daqueles que nos guiam para Deus. Padres, bispos, o Papa. E claro, nesse caminho é importante que fiquemos atentos. Observemos se aquilo que está sendo pregado nos leva realmente à verdade. Mas se eu não sou um estudioso da fé, como eu vou saber isso? Simples. Se está muito fácil, tem algo de errado. Sim, porque a porta é estreita, lembra? Então, se está muito fácil, desconfie. A verdade é que o caminho do cristão é árduo. Não é fácil resistir às tentações, fugir do pecado, das ideologias desse mundo. E por isso que é importante conhecermos a nossa fé. Porque se as ovelhas conhecem o caminho, facilita até para o pastor. Agora ele pode se preocupar apenas em proteger o rebanho, em buscar de volta uma ou outra ovelha desgarrada. Mas, infelizmente,
Não é assim que normalmente acontece. Nem com as ovelhas, nem com o pastor. E aqui uma ressalva importante. O que não pode acontecer é a ovelha querer tomar o lugar do pastor. E não é difícil a gente ver isso acontecendo por aí. O cidadão vai lá, começa a estudar, se dedica, aprende muita coisa e começa a achar que é dono da verdade, que tem competência para julgar a igreja. Olha aí os sede vacantistas. Eles se dizem católicos, mas não reconhecem a sucessão apostólica a partir do Concílio Vaticano II. Daí a origem do nome. Eles alegam que a cadeira de Pedro está vaga, então sede vacante. Mas isso é um perigo, porque teve um tal de Lutero que começou uma conversa parecida com essa uma vez e olha só no que deu. Milhares e milhares de divisões na fé. Mas Michel, aqui perto da minha casa tem um padre que anda fazendo umas coisas meio esquisitas que não condizem com as atitudes de um sacerdote. Ele é a favor dessas ideologias malucas que aparecem por aí. Não tem como eu concordar com um negócio desse. Tá certo. Mas esse é o real sentido do conhecimento. É perceber que nenhum padre, bispo ou até mesmo papa é maior que a igreja. Vamos lembrar, a igreja é o corpo místico de Cristo, onde ele próprio é a cabeça. Mas Cristo quis nos deixar uma igreja aqui na terra, e nós católicos afirmamos com toda certeza que essa igreja é a Igreja Católica Apostólica Romana. Padre, bispos, papas passarão, mas a igreja não. Fiquemos então com aquilo que nos ensina as Sagradas Escrituras e a tradição apostólica presente principalmente aqui no Catecismo. E se tiver alguma questão pontual com algum membro do clero que afronte o que está escrito aqui, o que fazer? Dobrar os joelhos em oração e pedir a Deus que ilumine os nossos pastores, porque eles são muito importantes para nós. E não desanimemos, porque a Bíblia nos dá essa certeza, que apesar de todas as tempestades, de todas as dificuldades que possam surgir, a igreja não perecerá. Pois o próprio Cristo nos deixou essa promessa. As portas do inferno não prevalecerão. Pois é, pessoal, o assunto é interessante, a gente poderia continuar aqui por horas, mas o vídeo já está ficando um pouquinho longo, então vamos parar por aqui. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, compartilha com um amigo e também deixa aqui embaixo nos comentários a sua dúvida ou sugestão de tema para um próximo vídeo. Fiquem com Deus, um grande abraço e até mais.